Olá, amados irmãos, graça e paz. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja. Muito bem, vamos dar sequência à nossa oração citando Salmos 23. O nosso propósito é ativar a fé dos escolhidos, é entregar a mensagem de Deus para um despertamento dos filhos. Você não foi chamado para fugir, você não foi chamado para se esconder. Você foi chamado para glorificar o Senhor. E quando uma pessoa não entende, não é revelado a palavra, ela vive fugindo. O medo predomina, o sentimento de incapacidade, os problemas sufocam. Mas o Senhor chamou você para estar por cima e não por baixo. E com certeza, através das mensagens, das orações, o Senhor vai despertando a sua fé dia a dia, à medida que há uma entrega, uma busca sincera. Eu sei que você tem muita fé. Você tem muita fé. Você está aqui porque há um reconhecimento de que sem Deus você não avança. E você busca a ajuda de Deus, você busca a presença de Deus para você prosseguir, para você avançar. E o Senhor lhe dá total condição de você sair de um cenário de morte para a vida. E tudo que você tem passado até então será um grande testemunho amanhã. Todas as lutas, as lágrimas, tudo que você passou e tem passado, não será desperdiçado. Então você pode render glória a Deus por tudo. Você pode reconhecer o Senhor em tudo que você vive. O Senhor entrou com a salvação na hora certa. A revelação de Deus veio para você. E você reconhece o Senhor e você entrega de corpo, alma e espírito. Por isso que aquilo que veio para te derrubar, não te derruba. Os ataques do maligno não atingem você. As pragas não atingem a sua casa. Não que você não vai passar por aflições, por ataques, por adversidades. Não. Na realidade, você vai ter o seu revestimento em Deus. Você será atacado, porém não será atingido. Quando você ora, quando você tem uma vida com Deus, então você não consegue imaginar quantos livramentos você já recebeu. Você sabe, de repente, uma porcentagem muito pequena chega ao seu conhecimento, mas você não tem noção de quantas setas foram desviadas, quantos ataques que não chegou na sua vida porque você ora, porque você clama a Deus. Por isso que você tem que ter a vida com Deus, o seu compromisso com o Senhor. Tem dias que você não está animada ou animado para orar a Deus, mas mesmo assim você está ali. Dias que você é provado, dias que você passa por lutas e você está nos pés de Cristo Jesus, clamando a Ele. Isso é maravilhoso. Muito bem, amados, eu quero também desejar boas-vindas para você que está iniciando. Tem muita gente chegando no grupo devocional, participando das orações. Seja muito bem-vindo. É uma honra receber você. E você é fruto da minha oração. Eu peço ao Pai para enviar os escolhidos. E você é um escolhido de Deus. E por você ser escolhido de Deus, você tem que entender que o inimigo passa a querer te perseguir, porque ele sabe que você é herdeiro. Ele quer roubar a tua herança. A palavra diz
o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Essa é a missão dele. Mas Jesus Cristo veio trazer vida e vida com abundância. Então, uma vez que a palavra revela isso para você, você deve resguardar, buscar proteção de Deus, porque você é valioso. O Senhor investiu em você. Ele entregou o Filho dele. Ele não poupou o Filho. Jesus Cristo estava na glória com o Pai. E Ele foi enviado para morrer no nosso lugar. E o sangue do Cordeiro perdoa de todo pecado. O sangue do Cordeiro purifica. Por isso que você não pode aceitar o demônio, o inimigo, colocar culpa nas suas costas. Um peso, uma sobrecarga. Muitas pessoas carregam uma carga pesadíssima e sentem um cansaço sobrenatural. É o peso da culpa. Entrega a sua vida para Jesus e receba o perdão dos seus pecados, o alívio para a sua alma e viva uma vida leve com Cristo Jesus. Eu vou orar por todos os irmãos. Vamos clamar a Deus. Eu quero também entregar a mensagem aqui que está no livro de Mateus, capítulo 14. Uma mensagem que carrega um ensino muito importante. Essa mensagem que está em Mateus, capítulo 14, fala sobre Jesus andar sobre as águas. Diz a palavra que Jesus, ele estava andando sobre as águas, os discípulos estavam no barco. E aqui no versículo 26, diz assim: e os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Muitas vezes é uma pessoa que deixa o medo entrar no coração dela. O medo domina de tal maneira que cega, e as pessoas não conseguem reconhecer o Senhor. O desespero toma conta. A ameaça iminente de que vai estar tudo errado, as provas, o que os seus olhos estão vendo, não deixa você enxergar a salvação. Essa palavra, ela carrega uma mensagem muito poderosa, porque é o que acontece com muitas pessoas que conhecem a Deus, que ouviu falar do Senhor, mas na hora que o medo toma conta, elas não conseguem reconhecer o Senhor. A nossa oração é que você reconheça o Senhor. Por mais que muitas pessoas ouviu falar de Deus, no momento do aperto, no momento da ameaça, elas ficam confusas e elas tomam decisões baseadas no medo. E o medo é contra a fé. O medo não deixa você enxergar Deus. E era Jesus Cristo. Mas eles ficaram apavorados. Então, passa a reconhecer Deus em meio às tribulações. Veja a mão do Senhor. Que os seus olhos espirituais sejam abertos. Essa deve ser a nossa oração, para você enxergar a mão de Deus e não permitir que o desespero tome conta da sua vida e que as suas decisões sejam baseadas no desespero, no pavor e no medo. Muito bem, e aqui no versículo 27 diz assim: Jesus, porém, lhe falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Você entende o Senhor falando contigo neste momento, irmãos? Tende bom ânimo, se anima. É Jesus. É Jesus que está ali por detrás dessa tempestade. Não temas. O Senhor está à frente. Não temas. Não temas. Sou eu, disse o Senhor. Por isso, expulsa o medo do seu coração. Essa ameaça não vai destruir você. Permaneça nos pés de Jesus, porque a intenção do maligno é usar
uma situação, uma circunstância, para você sair da presença de Deus e tomar decisões segundo a vontade do maligno. Precipitar. Não precipite. Tem muitas pessoas que abandonam tudo. Abandonam o projeto de Deus, abandonam o propósito, e ela diz assim: não dá. Vem uma voz dizendo: não dá, chegou o teu limite. É mentira. O Senhor está contigo. Por mais que pareça que você não vai suportar, aí que você tem que ir em frente. Muito bem. E aqui Jesus falou isso para eles. E no 28 diz assim: e respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Olha só, o primeiro critério é você reconhecer o Senhor em tudo. Não limite o poder de Deus. Não queira limitar o poder de Deus e não desfrutar, e não romper fronteiras, barreiras. Tem muitas pessoas que elas pensam que Deus se limita a um determinado momento da vida dela. O Senhor está presente em tudo. E aqui, Pedro, ele vendo Jesus andando sobre as águas, ele teve a ousadia de romper o limite da razão e acessar o sobrenatural. O Senhor convida você para viver o sobrenatural. Você não foi chamado para viver o natural somente, a mediocridade. É para você viver o extraordinário. E Pedro, vendo que era Jesus, ele reconheceu. O primeiro passo é reconhecer. Depois é você então entender que o Senhor convida você para viver o sobrenatural, andar sobre as águas. As águas, eu quero que essas águas, você pense que as águas são os problemas da vida, que querem te sufocar, que querem te afogar. As águas aqui representam as suas dificuldades, seus limites, a sua fraqueza, que quer sufocar a sua fé. Mas Jesus está por cima disso. E Pedro disse: eu quero andar também sobre as águas. Você aceita esse convite? Ao invés de você se afogar, porque o natural é que a pessoa se afogue, é você andar sobre as águas? Pedro fez isso. E diz a palavra, no 29, o seguinte: e ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Olha só, que forte isso. Então, ele recebeu esse convite, ele entendeu. Jesus, ele chamou Pedro, e Pedro foi pela fé. Ele desceu do barco para ir ter com Jesus. Mas no 30 diz assim: mas, sentindo o vento forte, olha que interessante, teve medo. O que representa esse vento forte? Quando Pedro já estava andando sobre as águas. Esse vento é aquela voz que sopra no teu ouvido dizendo: quem é você? Você não pode. Os seus pais caíram, seus amigos caíram, e você também vai cair. Mas lembra o que está escrito no livro de Salmos 91? Caiam 1000 à tua direita e 10.000 ao teu lado, e tu não serás atingido? Lembra? Pois bem, ainda que todo mundo caia, você tem a sua vida com Deus. E Pedro, esse vento representa essa voz dizendo: quem é você? Você não pode andar sobre os problemas. O natural é que você seja afogado. O natural é que você seja como o fulano, o ciclano, que tentou, mas não conseguiu. A voz da dúvida, o vento que sopra.
E Pedro sentiu esse vento. Você não pode dar lugar ao sentimento. Você tem que focar na chamada do Espírito Santo. Vem. Você tem que olhar para Jesus. E teve medo. Pedro teve medo. E o medo, olha só, e teve medo. E continua dizendo o seguinte: e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Ou seja, ele afundou. Olha essa mensagem, ele afundou. Porque o medo neutralizou a fé. Ele tirou os olhos de Jesus. E resolveu dar lugar ao sentimento, ao vento forte, sentindo o vento forte. Então o medo tomou conta dele. Ele começou a afundar, porém ele gritou para Jesus salvá-lo. Se você estiver nessa fase, você estava andando sobre as águas, clamando a Deus, estava andando por cima, mas veio uma palavra lançada, uma palavra maligna na sua mente, e você sentiu o vento forte, e o medo tomou conta de você. Não é o teu fim. Você deve fazer como Pedro, clamar. E no 31 diz: e logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Olha só, ainda que um dado momento da vida, você que estava andando por cima das águas, olhando para Jesus, se de repente o inimigo soprou uma palavra contrária, e aquela palavra foi como uma flecha no seu coração, e você não vigiou, você não repreendeu aquela palavra, você sentiu aquele vento forte e o medo tomou conta, você deve então clamar ao Senhor. Eu não sei qual fase você está agora, se na fase de reconhecer a Deus, na fase de você atender o chamado do Espírito Santo, ter a ousadia de acessar o sobrenatural, ou depois que acessou o sobrenatural, veio um vento forte e houve uma queda. Mas o Senhor, em qualquer fase da sua vida, Ele vem com a salvação. Ele vem com a palavra de libertação, a palavra que vai segurar você nas suas mãos e vai te levantar, e você não será afogado. Você não vai morrer nessa situação, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando chega o teu limite, o Senhor segura você pelas mãos e te sustenta, e você segue firme. Você segue. O Senhor vai segurar você. Ele segura você nas mãos e você não será afogado. Aleluia. Glória a Deus por essa palavra. Muito bem, amados, vamos então juntos entrar na presença de Deus em oração, citando Salmos 23. Glória a Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, o Senhor vem com a salvação no momento certo. Nós estamos clamando o Senhor, Pai, perseverando em oração, colocando diante de Ti a nossa vida. Eu não sei qual fase essa pessoa está. De repente, meu Pai, falta a ela a revelação. Ela só vê problemas, dificuldades e não consegue reconhecer o Senhor. Mas o Senhor está presente. O Senhor não abandona aquele que clama o Teu nome. Pai, abre os olhos dessa pessoa, para que ela possa enxergar a salvação. Tira ela, Pai, da mediocridade, do natural. Ela não foi chamada para comer migalhas.
Ela foi chamada para comer o banquete na mesa que o Senhor prepara. Põe ela na mesa, Pai, para que ela possa desfrutar do banquete. Assim como Pedro, andando sobre as águas, pisando nos problemas, meu Pai, acessando o sobrenatural, que ela também seja sustentada por Ti, Senhor. Que ela ande sobre as águas, acessando o sobrenatural, meu Senhor. Em nome de Jesus, nós clamamos agora em favor da vida dela. Pai, se de repente ela que andou no sobrenatural, provou do Senhor, provou do banquete, mas veio um vento forte, uma palavra contrária para confundir, ela clama agora a salvação. Ela clama agora o livramento. Ela clama a misericórdia, Pai. Ela clama a Tua graça. Ah, Deus, sustenta ela agora, Senhor. Levanta ela desses problemas. Ela estava a ponto de se afogar, mas ela pede socorro. Salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor. Ah, Pai, atende agora o pedido, o clamor dessa pessoa. O pedido de socorro, Deus. Não deixa ela se afogar. E assim como o Senhor sustentou Pedro na sua fraqueza, sustenta, meu Pai, essa pessoa. Segura na mão do Senhor, meus amados irmãos. Segura. Ele é teu sustento. E você é livre do perigo da morte. Você é livre agora. O Senhor sustenta a tua vida e você vai em frente, andando por cima e não por baixo. Aleluia. Bendito é o teu nome, Pai. Nós recebemos de Ti o sustento e seguimos em frente. Tu és a nossa salvação, a nossa rocha, a nossa fortaleza. E nós glorificamos o Teu nome e Te exaltamos para todo sempre. Receba a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão. É o que nós te pedimos em o nome do Pai e do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai.